Olá, pessoal, boa tarde. Começamos agora a nossa quarta mesa do evento Primeiro Pluralidades Poéticas. Meu nome é Fadu, sou estudante do Programa de Pós-Graduação em Teoria e História Literária. Essa mesa está intitulada com o nome Políticas da Escrita e está contando com a participação da Sofia dos Santos Rodrigues Nogueira Souto, da Universidade Nova de Lisboa. Está contando com a participação da Maria Isabela Souza de Lima, aqui da própria Unicamp, e da Ângela Vilma Santos Bispo, da UFRB. Vou passar imediatamente a palavra para a Sofia, para que ela possa apresentar para a gente o trabalho Poesia como Testemunho, o caso do poeta Caroline Funce. Você me corrige agora, Sofia, e apresenta para a gente. Tenhamos todo um excelente evento. Obrigada. Boa tarde a todos os que estão no Brasil e boa noite a todos os que estão na Europa. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer aos organizadores do Pluralidades Poéticas a oportunidade de estar aqui. É com enorme gosto que hoje apresento a minha comunicação intitulada Poesia como Testemunho, o caso da poeta Caroline Forché. Concretamente, vou-me focar na primeira parte, em Salvador, da obra The Country Between Us, que data de 1981, desta autora, e vou passar a mostrar-vos a minha apresentação. Entre 1978 e 1980, Caroline Forché, que é esta senhora que podemos ver aqui na imagem central, imediatamente antes da Guerra Civil de El Salvador, trabalhou como jornalista e defensora dos direitos humanos para a Amnistia Internacional. Caroline Forché nasceu em 1950 em Detroit, Michigan, publicou um primeiro livro de poesia, que podemos ver aqui do lado esquerdo, Gathering the Tribes, e este prémio valeu-lhe o Yale Series of Younger Poets Award, e depois viaja, aos 27 anos, para El Salvador, a convite de Leonel Gómez Vides. Gómez Vides, como declara mais tarde Forché numa entrevista, estava convencido da capacidade única que os poetas têm de ver e de ler o mundo. E por isso, mais do que um jornalista, queria que um poeta, neste caso uma poeta, viajasse para o seu país e depois contasse aos seus compatriotas o que vira. De volta aos Estados Unidos, Forché relata a sua experiência em terras salvadorenhas na primeira parte, em Salvador, do seu segundo livro de poesia, que podemos ver aqui do lado direito, The Country Between Us, que, como referi, data de 1981. Em Salvador é constituído por 8 poemas, nomeadamente San Onofre, Califórnia, The Island, The Memory of Helena, The Visitor, The Colonel, que é o poema mais conhecido deste conjunto de poemas e aquele no qual eu me focarei hoje na minha análise, Return, Message e Because One is Always Forgotten. Gostaria de passar a mostrar algumas imagens que contextualizam a situação de El Salvador, tanto durante a Guerra Civil como antes, porque era uma sociedade já marcada pelo conflito, que depois nos ajudarão a compreender um pouco mais o contexto do poema. Gostaria que pudéssemos pensar conjuntamente nas seguintes questões. Será que os poetas possuem, de facto, uma capacidade única de ver e de ler o mundo? Se sim, que capacidade é essa? Perante o sofrimento humano e as violações dos direitos humanos, terá o poeta algum tipo de responsabilidade? Deverá o poeta falar acerca das suas experiências? Se sim, de que maneira? E de que modo encontra o poeta o equilíbrio entre aquilo que é necessário ser dito e o que é demasiado dizer? Estas questões estão diretamente relacionadas com a temática da poesia como testemunho. Em 1983, portanto, 2 anos depois da publicação do livro de poemas em que hoje nos focamos, Forché publica esta antologia que podemos ver aqui do lado esquerdo, Against Forgetting, 20th Century Poetry of Witness, na qual reúne diversos poemas provenientes de variadas tradições, autores e períodos históricos.
Neste trabalho, Forché menciona o que entende por poemas de testemunho. Diz-nos ela, então, testemunho is neither martyrdom nor the saying of a juridical truth, but the owning of one's infinite responsibility for the other one, l'autrui. Aqui fazendo uma menção direta à ideia de Emmanuel Levinas da ética como primeira filosofia. Focando-se na ideia deste filósofo, mais do que desenvolver uma estética voltada para o mundo interior, para as emoções e os sentimentos da autora, Forché volta-se para o mundo exterior, os outros, afastando-se de uma poesia emotiva ou autocentrada. Vamos passar agora a analisar o poema de Colonel, pertencente então a esta coleção In Salvador. Não vamos ler o poema em inglês, eu fiz uma tradução para português, porque segundo o que pude apurar, o poema ainda não está traduzido para português, está traduzido para espanhol, mas para português não. E vou passar a ler então esta tradução que fiz. O Coronel. E aviso já que o poema é um pouco forte, um pouco marcante, e peço desculpa pela linguagem utilizada, mas não é minha, é da própria autora. O Coronel. O que ouviram é verdade. Eu estava na sua casa. A sua mulher transportava um tabuleiro com café e açúcar. A sua filha limava as unhas. O seu filho saía para a noite. Estavam lá jornais diários, cães de estimação, uma pistola na almofada ao seu lado. A lua balançava-se nua no seu fio negro sobre a casa. Na televisão passava um programa policial. Era em inglês. Garrafas partidas estavam fixadas nas paredes à volta da casa para cortar as rótulas das pernas de um homem ou cortar as suas mãos. Nas janelas existiam grades, como aquelas que existem nas lojas de bebidas. Jantámos, costela de carneiro, bom vinho. Um cinho dourado estava na mesa para chamar a empregada. A empregada trouxe mangas verdes, sal, um tipo de pão. Perguntaram-me o que estava a achar do país. Houve uma pequena publicidade em espanhol. A sua mulher levou tudo da mesa. Conversou-se um pouco acerca de quão difícil se tornara a governar. O papagaio disse olá no terraço. O coronel mandou-o calar e afastou-se da mesa. O meu amigo disse-me com os olhos, não digas nada. O coronel voltou com um saco usado para fazer compras. Ele despejou muitas orelhas humanas na mesa. Elas eram como metades de pêssego seco. Não existe outra maneira de dizer isto. Ele pegou numa delas, abanou-as em frente às nossas caras, despejou-as num copo de vidro. Elas ganharam vida. Estou farto de brincadeiras, disse ele. Em relação aos direitos, seja de quem for, diga à sua gente que eles podem foder. Ele sacudiu as orelhas para o chão com o seu braço e segurou o que restava do seu vinho no ar. Algo para a sua poesia, não? Disse ele. Algumas das orelhas no chão ouviram este estilhaço da sua voz. Algumas das orelhas no chão estavam pressionadas contra o soalho. Então, como podemos verificar, o poema é constituído por uma só estrofe, dividida em 28 versos. Tal como noutros poemas do mesmo volume e de outras obras, Forché recorre à técnica do enjambement, ou encavalgamento. Ou seja, algumas das linhas ou dos versos surgem partidos, quebrando-se a informação entre um verso e outro, como podem verificar aqui. Nesta linha até podemos ver garrafas partidas, está um fixadas, portanto, parte a palavra a meio. A mesma técnica é utilizada no livro de memórias What You Have Heard Is True, de 2019, e nesse livro, What You Have Heard Is True, a poeta vai pegar novamente nesta frase inicial do poema, What You Have Heard Is True. Esta frase, o que ouviram é verdade, pode ser vista como um convite ao leitor para que este acredite tanto no que se tinha andado a ouvir na comunicação social acerca da situação de El Salvador, como no que está a ser dito no poema. O que ouviram é verdade. Não se trata de uma invenção ou fantasia. É a realidade pura e crua. O poema, parece-me, não foi escrito para impressionar,
para emocionar ou para criar um determinado efeito. Todas estas coisas podem acontecer, é claro, mas o principal objetivo do poema é apresentar algo como evidência poética de algo que de facto aconteceu. É necessário abrir o poema desta forma, o que ouviram é verdade, porque, de outra maneira, o leitor pode pensar que se tratou tudo de uma invenção. Há ações banais do dia-a-dia, como a sua mulher transportava um tabuleiro com café e açúcar, a sua filha limava as unhas, o seu filho saía para a noite, estavam lá jornais diários, cães de estimação. Misturam-se com aspectos singulares de um país destruído pelo conflito e contrastam fortemente com as orelhas humanas apresentadas pelo coronel depois do jantar. Estas orelhas vêm dentro de um saco para fazer compras. Como se elas próprias se tratassem de algo tão banal como uma compra, uma qualquer mercadoria. Como se o coronel estivesse mais do que habituado a fazer aquilo, como se aquilo lhe fosse natural. Isto pode ser confirmado pelo modo como o coronel trata as orelhas, como se de meros objetos se tratassem, não as respeitando, não as tratando com a dignidade que mereceriam. São, afinal de contas, parte de um corpo humano. Não são brinquedos ou comida. O que demonstra, da parte do coronel, um enorme desprezo pela vida e dignidade humanas. As orelhas também exemplificam o total controle do coronel. Este pode fazer o que quiser com os salvadorenhos. A poeta acrescenta: não existe outra maneira de dizer isto. Como se pode dizer isto sequer? Parece questionar-se. E eu acrescentaria duas perguntas. Será que falar acerca daquilo que se experienciou é mais importante do que o risco de poetizar ou embelezar o horror? De que modo muda, de acordo com a época, o limite do que pode ser dito? A poeta acaba por ter que recorrer a uma imagem que é familiar a todos, a dos pêssegos desidratados, para poder clarificar o que quer dizer. Nesta passagem, os limites da linguagem humana são testados. Como é possível descrever as orelhas humanas fora do sítio, do seu lugar habitual, a cabeça humana? Como poderão as pessoas comuns, aquelas que nunca lidaram com este tipo de situações, imaginar semelhante coisa? E, portanto, aqui também se pode colocar a questão: pode a poesia em particular e as artes em geral contribuir para retratar conflitos? O que acrescentam esses relatos ao saber da população sobre os mesmos? O coronel, como já disse, não só parece estar mais do que habituado àquele tipo de ações, como parece gostar de as realizar. Portanto, ele mostra as orelhas como troféus aos seus convidados. Após colocá-las na água e usando linguagem violenta, o coronel diz: estou farto de brincadeiras. Como se as orelhas não fossem mais do que uma demonstração de poder e um aviso: vejam o que eu já fiz, posso fazer ainda mais. Depois, o coronel atira as orelhas para o chão e ergue o seu copo de vinho no ar, como se estivesse a celebrar e brindar ao seu poder, como se tudo aquilo fosse uma festa. O coronel dirige-se à poeta e diz-lhe algo para a sua poesia, não? O mesmo é dizer: o que é que tu, ó poeta, vais fazer com isto? Vais escrever acerca disto? O coronel é um homem violento. Ele é a figura da autoridade na sua casa, na sua família e no seu país, e não tem medo em demonstrá-lo. No poema, tudo gira à sua volta. É a sua casa, a sua mulher, a sua filha, o seu filho, cujas identidades são completamente apagadas na presença do protagonista da cena, o coronel, que se ergue acima de todos e que todos temem. Ao ter optado por não dar um nome ao coronel, este é despojado da sua identidade de homem e passa a ser um coronel. A sua profissão erradica tudo o resto, como podemos ver nesta imagem do Otto Dix, que se refere à praga da Alemanha, portanto, a uma Alemanha nazi. Todavia, se nós não soubéssemos qual o contexto de produção deste quadro, se este quadro não tivesse o seu título, podia-se tratar de qualquer coronel de qualquer país, de qualquer época. O mesmo se passa com o coronel de Forchet. Ao não dar muitos pormenores em relação ao mesmo, a poeta deixa a leitura do poema em aberto a várias situações e circunstâncias. Trata-se, sim, de um coronel de El Salvador, mas poderia também tratar-se de um qualquer coronel ou dirigente de um qualquer país, sociedade ou período histórico.
As ações violentas perpetradas pelas Forças Armadas em El Salvador, que estão bastante documentadas, invadem a casa desta família, que, apesar de tudo, está protegida do mundo exterior. Portanto, esta é uma casa fortaleza. Garrafas partidas estavam fixadas nas paredes à volta da casa para cortar as rótulas das pernas de um homem ou cortar as suas mãos. Nas janelas existiam grades, como aquelas que existem nas lojas de bebidas. Nesta casa existem uma série de objetos e alimentos de luxo, não acessíveis à maioria da população salvadorenha que luta para sobreviver. Veja-se, costela de carneiro, bom vinho, não é um vinho qualquer, é bom vinho, um sino dourado, portanto aqui o dourado também a apelar à riqueza. A empregada, não é? A empregada trouxe mangas verdes, sal, um tipo de pão. O poema vai terminar com as orelhas no chão, estabelecendo uma relação com o primeiro verso do poema, não é? A orelha ouve. E existem dois tipos de orelhas. Por um lado, aquelas que conseguem ouvir a voz do coronel. Outras, pelo contrário, não são capazes de ouvir. Ao introduzir esta divisão, a poeta poderá estar a perguntar ao leitor: ouviste o que eu disse? Vais acreditar nas minhas palavras ou, pelo contrário, permanecerás cego e surdo? Convidando novamente a lembrar-se da abertura do poema. Olha que o que ouviste é de facto verdade. E termino esta parte da apresentação com a questão de que modo nos ajuda a poesia a melhor sentir a dor dos outros. Para concluir, este poema é representativo do que se passa com os outros poemas desta secção. Apesar de estarem ancorados na experiência de uma só pessoa, estes poemas representam a luta de uma nação inteira e a própria condição humana. Eles ultrapassam o contexto individual da poeta e tornam-se uma maneira de transmitir uma experiência histórica transindividual. Este não é, parece-me, um exercício de escrita voltado para a transformação de conflitos. É um exercício de escrita que visa expor uma determinada situação. Não se tratam de poemas moralistas ou educacionais, mas sim informativos. Tal como Forshee argumenta em Reading the Living Archives, The Witness of Literary Art, os leitores dos poemas de testemunho tornam-se eles próprios testemunhos do que leram. E os poemas tornam-se arquivos vivos, passíveis de serem consultados, estudados, oferecendo outra via de estudo dos acontecimentos históricos. Nem melhor, nem pior, mas uma via de estudo alternativa. As situações relatadas nos poemas de Forshee são intemporais, atemporais e multiespaciais. Como referi, ao não dar muitos pormenores quanto ao coronel, Forshee deixa a leitura do poema em aberto a várias situações e circunstâncias. Trata-se, sim, e gostava de frisar isto bastante bem, de um coronel de El Salvador, mas poderia também tratar-se de um qualquer coronel ou dirigente de um qualquer país, sociedade ou período histórico nos quais a dignidade e liberdade humanas são esquecidas. E gostaria de terminar a minha apresentação com esta passagem do filósofo contemporâneo Eduardo Pelerero, que nos diz: a arte não admite ponto final, nem, em geral, nenhum tipo de pontuação histórica. Diz Guernica e, ao mesmo tempo, pelo mesmo gesto, diz Bagdade, Tahrir, Gaza, Ayotzinapa. Intempestivamente, eternamente, apresenta um recurso e nos torna testemunhas, inclusive é do que não vimos nem poderíamos ter visto, colocando, através dos artifícios da forma, à nossa frente. De resto, a execução da justiça, o seu devir mundo, dependem sempre e para sempre de nós. Obrigada pela vossa atenção. A gente que agradece, Ana Sofia. Obrigado pela apresentação. Imediatamente eu vou encaminhar aqui para a apresentação da Maria Isabela Souza de Lima, com Novas Cartas Portuguesas. Maria Isabela, você tem 20 minutos, fique à vontade. Boa noite, boa tarde, gente. Antes de começar, o Fadu me apresentou rapidamente, mas vou me apresentar. Meu nome é Maria Isabela, eu sou do Rio,
Sou licenciada em Letras e Literaturas na UF, em Niterói. Atualmente sou mestranda em Teoria e História Literária pela Unicamp. Eu trabalho poesia feminina negra e desde a graduação já venho trabalhando e já venho pesquisando sobre literatura feminina e sobre poesia feminina, mais particularmente. A apresentação de hoje é de um livro com o qual eu já tenho uma relação por muito tempo. Na verdade, foi um dos primeiros livros de poesia que eu analisei, ao qual me debrucei e fiz pesquisa e tudo mais. É o Novas Cartas Portuguesas. E o meu tema é Novas Cartas Portuguesas, uma literatura testemunhal feminina de resistência. Aí eu começo com uma citação desse livro, que é um livro que também vai trazer um novo tipo de literatura, né? Porque ele é ora carta, ora poesia, ora prosa, é uma mistura, são várias coisas, são vários formatos de texto. E a citação é a seguinte: deste modo, vamos construindo um azulejo, painel, carta por carta, ou palavra escrita, dátil, entregue. A nós, principalmente, depois a eles, a quem nos quiser ler, mesmo com raiva. Né? Então, aqui, já nessa citação inicial, eu trago para vocês também a quem esse livro está se dirigindo. Né? Então, Novas Cartas, além de se dirigir a quem possam ler com raiva, né? Visto que, eu vou explicar mais um pouco à frente, que ele foi um livro publicado no período salazarista, na década de 70, principalmente ele é endereçado às mulheres, ele é escrito por mulheres, para mulheres, sobre a situação feminina. Também trago essa pintura da Graça Martins, também, que é uma pintura portuguesa. Ela tem uma série de artes que se chamam Blurry Heart, e aí são sempre figuras, ela sempre trabalha muito a questão das figuras femininas, mesclado com essa cor vermelha e mesclando com branco também. Acredito que essa pintura, ela dialoga bastante com diversos textos que vão ter no livro e também com o conteúdo que o livro vai trazer. Então, foi mais... eu procuro sempre trazer, né, mesclar a literatura escrita com a arte também, eu acho que elas se complementam. E acredito que essa arte também ela seja muito simbólica para com o livro. Então, o objetivo, né, da apresentação de hoje, né, o objetivo do meu trabalho foi analisar a potência poética das escritoras de Maria Teresa Horta, Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa na obra Novas Cartas Portuguesas. Elas têm até o apelido de Três Marias, por causa... Ele é tido como uma ficção transgressiva. Por quê? Como eu já falei, ele vai mesclar vários tipos literários, vários tipos de textos dentro de uma coisa só. E quando eu falo de ficção transgressiva, é porque eles vão trazer temáticas e vão falar sobre coisas que naquela época, né, sobretudo no momento político que estava acontecendo, no momento político histórico, não se podia falar. Né? Então, mais a pouco à frente eu vou dizer quais eram os temas. Mas é uma ficção que se centra nisso, né? Que o ato de escrita para essas autoras, o ato de escrita do livro, e outro dado importante sobre o livro também, é que ele não é assinado. Não tem como você saber qual texto a Maria Teresa escreveu e qual foi a Maria Isabel e qual foi a Maria Velha. Eles têm datação, como se fossem espécies de cartas de fato, mas eles não têm uma nomeação, eles não têm uma autoria que seria definida. A autoria de todas elas de muito mais. Então, o ato de escrita para elas é um ato de inconformidade, uma forma de exorcizar e de extravasar os próprios medos e vivências. E também uma forma de manifesto contra o próprio regime. Então, a escrita aqui ela é um diálogo ousado entre o testemunho e a luta da mulher contra os valores patriarcais tradicionais na sociedade portuguesa e essa questão da luta da mulher também. Então, ele foi um livro escrito no regime salazarista, que se datou em 1970. E aí, esse livro, assim que ele foi lançado, ele foi confiscado com a alegação de atentado à moral pública e pornografia. E essas escritoras, elas foram
presas, e elas só foram soltas depois de muita mobilização por parte de grupos feministas e tudo mais, tanto que a Maria Teresa Horta, ela ficou conhecida como feminista, depois ficou muito famosa e tudo mais, mas foi um livro que causou muito rebuliço. Como eu já falei, ele vai trazer muitos textos e muitas temáticas que até hoje elas são de alguma forma tabu. Então elas foram... então essa literatura, a gente pode perceber ao longo da escrita, eu vou trazer alguns exemplos, ela não se distancia totalmente do que é real, principalmente porque ela vai trazer situações mesmo da vida cotidiana da mulher. Então, a mulher cuidando da criança, situações com o marido, situações com ela própria. Então, que faz a gente perceber que ela não só se distancia do real, porque ela vai trazer situações do cotidiano, mas também porque o livro, ele é toda uma resposta a essa repressão. Então, elas vão trazer também uma nova releitura das cartas da Soror Mariana e uma releitura da própria identidade da mulher na época. E aí, por isso que eu trouxe, então, o livro que inspirou, né, as autoras a escreverem novas cartas, que é o Cartas Portuguesas, livro escrito por Mariana Conforado, que são diversas cartas que ela escreveu no convento, e aí muitas delas são de amor ao Conde de Chamilly, e aí, enfim, eu não vou dar spoiler, acredito que é um livro que mereça ser lido, quem já leu sabe que é um bom livro, e é muito interessante para a gente pensar. Também é um livro que se discute a autoria, alguns dizem que não foi de fato uma freira que escreveu, foi um homem, e fica nessa disputa também. E esse aqui é o livro, eu sei que a imagem não está das melhores, de melhor qualidade, mas é a edição que eu usei para analisar, né, uma edição de 1974, do Círculo do Livro. Tem uma edição da Editora Porto, que é uma das edições que todo mundo sempre usa como base. Eu acredito que é uma das melhores edições, mas eu tive acesso a uma que já estava bem ruinzinha. Enfim, a obra ela denuncia o preço da tradição sofrida pelas mulheres ao longo da história. Ela enfatiza o gesto de falar abertamente de assuntos outrora ocultados, como, por exemplo, o corpo, o desejo físico, a sexualidade, o prazer feminino, o fingimento como forma de alimentar a ilusão da virilidade masculina, a virgindade e também o estupro. Tabus naquela época e tabus de alguma forma ainda hoje, sobretudo essa questão entre o corpo e o desejo físico e até mesmo a sexualidade e o prazer feminino. Bom, em tempos que a gente está num governo que é extremamente conservador, não só falar de sexualidade, como também falar de estupro, quando a gente sabe que há um tempo atrás saiu uma decisão de um caso que todo mundo viu e todo mundo sabe que era estupro, e foi aquela coisa de estupro culposo, a gente tem que discutir muito sobre esses assuntos. Então, na página 9, elas trazem, tem uma parte do texto, que eu tirei essa citação, que elas falam sobre o papel da literatura, né? E elas vão dizer: pois toda literatura é uma longa carta ao interlocutor invisível, presente, possível ou futura paixão que liquidamos, alimentamos ou procuramos. Então, também elas vão discutir esse papel da literatura, não só como uma longa carta, mas como se você realmente se interessasse a alguém. Obviamente que a gente sabe que sempre que escreve, a gente se interessa a alguém, a gente já vai pensando no nosso público leitor, mas é interessante quando elas trazem essa questão de invisível, possível, e falam também da questão da futura paixão, né, que, de novo, é evocando a Soror Mariana. Então, minha proposta de análise foi passar do amor da Soror Mariana, então, pegar alguns poemas que falassem dessa questão do amor e mesclar também com o que eu trouxe de aporte teórico. Aí, para a história, a condição da mulher, a política, a condição da mulher, então, a condição dela dentro da história, e chegando na política, a simpatia com todas as classes e grupos explorados, alargando a luta feminista e a luta contra toda forma de opressão. Então, novamente, né, uma coisa que eu já falei, o formato epistolar do livro, nesse formato de carta, de endereçamento, de essa poesia que, ao mesmo tempo, ela também se parece carta, essa renovação das técnicas literárias, que é justamente mesclar vários tipos literários dentro de um livro só, e é uma escrita autobiográfica porque a gente percebe que ele está sempre escrito em primeira pessoa. E mesmo que ele não esteja escrito em primeira pessoa, há intervenções que nos mostram que há ali um eu muito presente, muito forte. Então, começo com essa citação
que é onde a gente vê, fica mais claro essa questão da Soror Mariana, né? É uma das várias às quais ela vai ser evocada. Que mulher não é freira, oferecida, abnegada, sem vida sua, afastada do mundo? Qual a mudança na vida das mulheres ao longo dos séculos? No tempo de tia Mariana, as mulheres bordavam, ou teciam, ou fiavam, ou cozinhavam, sujeitavam-se aos direitos de seus maridos, engravidavam, tinham abortos ou faziam-os. O que mudou na vida das mulheres? Já não tecem, já não fiam, talvez porque se desenvolveram a indústria e o comércio. As mulheres bordam, cozinham, sujeitam-se aos direitos de seus maridos, engravidam, têm abortos ou fazem-nos, têm filhos, nados mortos, nados vivos, tratam dos filhos, morrem de parto, às vezes em suas casas, onde apenas mudou o feitio dos móveis, das cadeiras e dos cortinados. Então aqui a gente não só tem a evocação da Mariana, como também a gente percebe que elas estão refletindo sobre a condição da mulher. Se no tempo da Mariana, que tem uma distância temporal bem grande, as mulheres só podiam tecer, engravidar e, sabe, tinham abortos e tudo mais. O que mudou para o tempo delas? Mudança, uma questão de séculos. Não mudou quase nada. Parece que elas vivem na mesma época, porém, com mudança de móveis, com mudança do espaço físico. Mas o trato não se alterou. E aí, para a gente se perguntar o que mudou dessa época, quase nada também. Então, eu usei como aporte teórico a tardia das mulheres no campo da literatura. Ela também, nesse livro, ela vai estar refletindo mesmo sobre a história da mulher na sociedade, né? Então, ela vai falar da questão do papel da mulher, que foi sempre nesse papel da maternidade, no papel de mãe, sempre colocada nesse lugar de que tem que cuidar dos filhos, tem que ficar em casa, não pode trabalhar e tudo mais. E essa questão da maternidade como forma de identidade da mulher, como uma forma de religião, é algo que vai aparecer em diversos textos também durante o livro. Então, acredito eu que se fosse mensurar, acho que em cerca de 30, mais ou menos 20, 30 textos, pode ser que apareça essa questão da maternidade. Não tão evidente, mas aparece bastante. E aí, na página 179 do livro está assim: a vida de uma mulher é toda como um parto. Ato solitário e doloroso, escondido, arredado dos olhos, e todos em nome do pudor. O pudor é uma nostalgia, serve para fingir que estão mortos os vivos demasiado incômodos. Então, ela vai associar a vida da mulher a essa questão do parto, né? A questão da maternidade novamente, que é solitário e que é doloroso. O que nos remete também a Gênesis, sabe, a Bíblia, quando está lá na passagem que a Eva, por causa do pecado, por ter pecado, ela vai passar a ter partos dolorosos, ela vai passar a sentir dor. Então também é como uma forma de dizer que por causa da culpa, por causa do seu pecado, você terá que se submeter a essas dores, e como qualquer outras dores, né? A gente sabe que as mulheres passam por diversas opressões. E aí, outro texto que eu usei também foi o Local do Testemunho, do Márcio Seligman Silva e outros autores que vão falar sobre essa questão do testemunho. Aqui o testemunho, ele está, assim como o autor traz, como uma forma de resistência, uma forma documental. Então, é uma nova forma de criar literatura por meio de você falar sobre as suas vivências. Uma outra autora que não está aqui, mas que dialoga bastante com essa questão de colocar as suas vivências dentro da literatura, é a Conceição Evaristo, que cunhou o termo escrevivências. Também o testemunho, ele é uma forma de contrariedade ao autoritarismo, né? Porque ele vai trazer essa figura do mártir ou da figura do sobrevivente contando tudo aquilo que aconteceu. E é da mesma forma que acontece aqui. Então, é também uma forma de não esquecimento do eu perante o sofrimento, porque para não ser engolido pelo trauma, é necessário que se escreva sobre isso, né? Se não estou enganado, Freud vai falar um bocado sobre isso. Então, a gente pode ligar com a página 179, né, que vai dizer assim: o seu diário é uma rocha, não é antes quebra do seu silêncio, o único local possível para a sua palavra, mas por isso, pedra. 5 minutos. Então, outra parte também que vai dialogar bastante com isso é como Soror Mariana, talvez até digamos, que seria de mim sem tanto ódio e tanto amor? Porém,
Nunca de pena, mas prazer nós ficamos, irmãs, sem ser por nostalgia ou crença, pois clausura rompemos, já rompemos. Então aqui também essa questão da evocação, né, esse exercício da leitura, da literatura e da escrita, elas também estão rompendo essa clausura, estão rompendo esse silenciamento imposto, obviamente. Então, o testemunho também ele vai ser usado como base de reflexão historiográfica, porque ele vai trazer essa desconstrução da história. Ele vai consistir também em uma ambiguidade de narrar o fato vivido e compreender que a linguagem ela não dará conta de tudo o que ocorreu, né? É importante que, apesar de tentar essa representação, não vai dar conta de tudo. Então, a linguagem da poesia ela vai buscar o encontro entre o real, o passado e o presente nos textos. E aí, outra citação. Seguir de perto Mariana e as cartas, eu, por mim, me estou naquela anti-expulsão que já só as palavras postas em linha calma, e não sei a quem pedir contas dessa tensão grave, de peso. Deixo mal grosso que o escrevê-lo apenas a pequeno, e por isso minto. Resolve. Resolver não é dar ou subir. A mente escreve e mente, e sinto. Escrever-vos, mete, é sempre o menor bem. Então, de novo, aparece essa questão da escrita. Outro autor que eu usei como base também é o Pierre Bourdieu, na questão da dominação masculina, muito para falar dessa questão da relação sexual como ato de poder e dominação, como também falando da violência simbólica, que é um poder que vai impor significações, impondo-as como legítimas, que é justamente a manutenção de um poder que se mascara nas relações e se infiltra no pensamento e na concepção de mundo do dominado, né? E aí, nadando contra a corrente, né, os autores vão trazer na página 180. Amor, eu só quereria na igualdade, por isso recusei marido, recusei homem. Deixarei meu diário à minha sobrinha. Com Mariana, sobrinha, me identifico. Sou mulher de palavra pesada, mulher de silêncio e diário. Mulher que envelhece vivendo de esmola de seu irmão. Ninguém teme mulher exposta ao amor. Mas quem aceita como saber que se difunda palavra de mulher que ainda mais é pesada. Então, está mostrando essa recusa a essa instituição do casamento a ser objeto de posse de alguém. E aí ela ainda fala que a palavra dela é pesada, né? Que a palavra dela tem um peso, tem uma potência. Essa parte aqui do devagar, ela vai falar sobre a questão do orgasmo, que ela vai falar devagar, meu amor, devagar o nosso orgasmo, que contornas, ou eu contorno com a língua. Então aqui também vai aparecer essa questão da sexualidade, né? Dela estar podendo dizer como o amante ou a amante vai conduzir o sexo e tudo mais, uma coisa que naquela época ainda não era tão dita como pode-se dizer hoje. Então, por último, assim, já estou encerrando, uma outra citação que também acho que é muito importante é essa. As palavras também servem para dizer e consolar ou sofrer. Essas não são uma a uma, como as que eu escrevi antes, são em frases, isto é, todas de seguida. Então, para que servem as palavras? Sempre vai ter essa reflexão, não só sobre a literatura, mas sobre o poder das palavras também. Então, a conclusão que eu cheguei foi, né? O livro ele vai trazer muito essa questão da construção da liberdade, do poder de voz da mulher e da construção da identidade. O tempo era a busca de um discurso próprio, né? Então tinha um exercício de escrita para poder se descobrir enquanto eu e descobrir a potência do próprio discurso. Então isso vai acontecer por meio dessas denúncias das mazelas que as mulheres sofriam. O livro tem mais de 300 páginas, como eu já falei, ora composto por cartas, ora por poesia, ora por prosa. Então, o que eu esperei, o que eu espero, né, que a leitura desse livro, a análise feita por outras pessoas, e até mesmo quem está me escutando, é de entender que da importância da figuração testemunhal por meio da literatura, da importância da gente estar falando sobre esses assuntos, sobretudo num tempo, como eu disse, de uma onda de conservadorismo muito grande, e da gente entender realmente que a literatura da mulher ela tem uma potência. A gente está negra, tanto autonomia. Então, estudar livros como esse das Três Marias, que falam sobre tudo isso, mesmo na década de 70, e falar isso nos dias de hoje é muito necessário. E é necessário que se faça isso com vários outros autores, né? Então, é importante a gente entender o testemunho como potência, como forma, de fato, de resistência. Essas são minhas referências e muito obrigada. Muito obrigado, Maria Isabela. O próximo trabalho, gente, vai ser da
Ângela Vilma Santos Bispo, O Duplo e o Riso no Romance de Manuel Herzog. Ângela, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigado. Tá certo. Boa tarde, quase boa noite para vocês. Eu sou professora de Teoria da Literatura da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estou aqui em Salvador, nesse momento. E estou fazendo uma pesquisa na obra de Manuel Herzog, o escritor santista, né? E o título, né, como foi dito, O Duplo e o Riso no Romance de Manuel Herzog. Para falar sobre o romance de Manuel Herzog, inicialmente, como a mesa se chama Política da Escrita, eu acho interessante a gente pensar nessa corrosão moral e intelectual desse homem que hoje se intitula Pós-Tudo, né? Não é mais um homem pós-moderno, é um homem pós-tudo, e lembra bem o poema de Augusto de Campos. Então, Maria Rita Kell, quando ela faz um artigo sobre aquela questão de minha vida daria um romance, ela lembra que Lacan diz o seguinte: a nossa vida hoje não dá mais um romance, a nossa vida dá uma elipse, dá um conto. Um conto era mais propício para dizer o que seria a nossa vida. E aí a gente vai para a internet, para as redes sociais, a gente vê todo mundo falando sobre sua vida. O romance hoje, na contemporaneidade, né, e é onde se insere o romance de Manuel Herzog, o romance hoje é um romance mais cheio de um romance metaficcional, um romance metanarrativo, um romance que se debruça sobre ele mesmo. Na contramão desse romance surge Manuel Herzog, e eu só vou colocar um trecho só para chamar a atenção desse escritor, quando ele diz assim, o personagem diz o seguinte: a literatura está toda fodida por causa disso, né? Que é a literatura do umbigo, cheio de neguinhos escrevendo confissões de sua ida ao banheiro, de sua punheta, que comeu barata, que deu a volta ao redor do quarto. Escrever virou um exercício de linguagem, metalinguagem, autorreferente, coisa mais besta. Eu gosto de contar história, com sangue e baixaria e psicologia. Então, quando ele vem na contramão, ele vem com um romance, né? Então, eu vou até mostrar para vocês esse romance que se chama Companhia Brasileira de Alquimia, que é um dos grandes romances de Manuel Herzog, publicado pela Patuá, e ele está dentro do meu objeto de trabalho. Vou apresentar o Decadência, que é esse romance aqui também, romance enorme, e vou apresentar pela Patuá também esse aqui, A Jaca do Cemitério Mais Doce, que foi pela Alfaguara. O que eu estudo nesses romances de Manuel Herzog? Justamente, esses personagens que vem Manuel Herzog são personagens que não tem nada de mensagem para lhe mostrar. São pulhas, são salafrários, são pessoas que é chamado o negativo da sociedade. Então, quando ele diz assim, quando o personagem diz que ele quer contar história cheia de sangue, baixaria e psicologia, a gente vai lembrar que Manuel Herzog, ele foi muito influenciado pela telenovela, é muito influenciado por Machado de Assis e muito influenciado também por Rubem Fonseca. Então, você percebe em Manuel Herzog, e ele é um advogado, né, e que começou a escrever aos 20 anos e só voltou à literatura aos 40 e tantos anos, teve um espaço enorme de mais de 22 anos longe da literatura, e quando ele volta com o romance Os Bichos, e depois vem com a Companhia Brasileira de Alquimia, e nesse livro ele traz um conflito do duplo, né? A gente conhece o duplo é tema antigo demais na literatura. É algo apaixonante, eu acho o tema do duplo algo apaixonante. O tema do duplo teve seu auge no romantismo alemão, com Hoffmann, e aí a gente pensa em Edgar Allan Poe com Wilson, a gente pensa em Dostoiévski com o duplo. Então, assim, é um tema recorrente na literatura. Mas o que é que diferencia esse tema na obra? Qual é o denominador comum? Há algo diferencial na literatura de Herzog. O que difere na literatura de Herzog é que esse duplo ele entra num conflito de linguagem.
Então, são dois personagens, não só da linguagem, né? Há o recurso formal, há o temático, que são duas pessoas completamente diferentes. Elas são muito semelhantes fisicamente e muito diferentes enquanto pessoas e muito diferentes enquanto linguagem. E essas duas pessoas vão escrever um romance. O interessante é que há um conflito de linguagem, porque a gente percebe que há um esculacho, há uma linguagem esculachada que vem essa influência de Reinaldo Moraes, de Bukowski e de Rubem Fonseca, e vem a tradição do outro duplo, que é que tem o ranço machadiano. Então, assim, são coisas extremas e que torna os livros muito engraçados, né? Por isso que eu coloco esse riso. E a gente vai, no prosseguindo, eu vou falar sobre esse riso. Eu vou mostrar para vocês aqui um trecho muito interessante para a gente pensar quanto é diferente. Olha, no Companhia Brasileira da Alquimia é um romance que se passa numa fábrica, e a fábrica industrial de Cubatão, chamada exatamente Companhia Brasileira de Alquimia. E a gente percebe que esses proletários que estão lá não têm ideologia nenhuma, já se foi, eles querem ganhar dinheiro e comprar, consumir, né? A era do consumismo. Então, não há uma política, não há uma ideologia política. Eles, no próprio comportamento deles, é que mostram esse ser que está completamente degenerado, né? E aí, no livro Companhia Brasileira de Alquimia, há dois narradores, justamente os duplos. Um que se chama Germano Quaresma, e o outro que se chama José de Alencar II, que é o nome, como diz o próprio José Germano Quaresma. José de Alencar II é um nome autoexplicativo, que é aquele beletrista, camoniano, machadiano. E aí, são 3 capítulos. O primeiro capítulo é escrito por Germano Quaresma, o segundo por José de Alencar II, e o terceiro, que é uma síntese, pelo Germano Quaresma. Só para a gente perceber a diferença de estilo, olha só. Olhe como Germano Quaresma fala da fábrica. Abre aspas. Seja a fábrica macho ou fêmea, no cu dela trabalhava o Gouveia, vulgo cabeça, operador-chefe da unidade de descarte de resíduos sólidos. Intestino fabril. Febril e constipado, devia ser o intestino do operador da unidade, o Gouveia, sujeito enfesado, puta boçal. Era um tipo sovina, usurário, acumulador, fominha, capitalista, filho da puta. E última análise anal. Aí vamos ver o que diz no segundo capítulo sobre a fábrica, né? E que Germano Quaresma, enquanto advogado da fábrica, ele vai fazendo uma análise de todos os operários. E aí ele diz assim: o tipo mais bizarro que me coube investigar no caso, Excelência, foi Germano. Já tive a ocasião de expor anteriormente, e nesse mesmo trabalho, relatório literário, onde tanto exercito minha perspicácia quanto meu estilo. Lembre-se, Alencar, segundo .blogspot.com. Quanto mais visitas e comentários eu recebo, mais aumenta a minha reputação com um bom portfólio, posso até chegar numa editora. Então, Germano Quaresma não está nem aí para nada, mas ele lê muito, ele tem uns amigos, ele diz que ele não tem amigos, os amigos dele são os escritores, como Rubem Fonseca, como Murilo Mendes e tal, dentro daquela fábrica que ninguém lê, que não tem conhece nada. E José de Alencar II, ele tem só retórica e quer ser um escritor, mas ele é muito cheio de machadianismos, né? E aí, quando esse duplo se encontra, e eles sabem que eles se parecem fisicamente, e quando eles se encontram na narrativa, eu acho esse encontro assim, emblemático. Olha só, que é um trecho do CBA, do Companhia Brasileira de Alquimia. Pelo menos pensei, não vou passar o dissabor. Aí quem está falando é Germano. Pelo menos pensei, não vou passar o dissabor que me havia previsto o cavalo do índio. Os nomes dos personagens da fábrica são todos assim, depreciativos, né? Como a gente diz, né? O ser não é político, então cada um quer acabar com o outro. Então bota os apelidos mais risíveis, como o cavalo do índio, porque o rapaz é todo cheio de mancha de vitiligo, né?
Aí ele diz, pelo menos pensei, não vou passar o dissabor que me havia previsto, o cavalo do índio, chegar na minha sala e ver o pai de todas as cobras, quem está falando é Germano, na minha cadeira, de pernas cruzadas, esperando para tomar satisfações. Mas tinha outra cobra, de perninha cruzada e tudo, na minha cadeira, quando entrei. José de Alencar, beletrista da puta que me te pariu. Aí vem José Alencar e fala, meu caro Germano, muito boa noite, permita-me privar de uma soirée poética consigo? Aí Germano, que porra é essa? Aí vem José Alencar, doutor Carrascosa me permitiu gozar, nessa pausa tomava um gole d'água, minha folga aqui nas dependências da CBA, conversando com os artistas que aqui trabalham, tudo no afã de implementar o projeto de otimização da biblioteca. Olha que linguagem diferente, né? Otimização e tal. E aí, o que responde Germano? E vem gozar logo aqui comigo? Sou puta agora? Então, assim, a gente percebe que chegou, na literatura brasileira contemporânea, chegou um ponto em que você não há como negar a existência de Rubem Fonseca, né, que deu a voz dos marginais, não há como negar aquilo que a gente chama de novo, de vanguarda, né? Não há como negar esse universo em que tudo pode ser tudo e que tudo não é nada, né? Neres, então, a Patrícia Prata falou que não recebeu o link do Meet da defesa do dia 21 às 9 da manhã do aluno Michel. E ela diz também que tem uma professora da banca. Ele tem, na verdade, o escritor, a gente percebe que o escritor... Mensagem pelo WhatsApp, eu vou te reenviar, tá? Vou enviar no seu WhatsApp, porque a Patrícia falou para o Michel, que é o aluno, e o aluno escreveu para mim, então vou mandar para você, só um momento. Camoniana, a tradição machadiana, e aí, quando ele cria esses dois, eles como o próprio duplo no romantismo alemão, os duplos no romantismo alemão, e até o duplo enquanto ser da primitividade, eles querem matar o original, o duplo quer matar o original. Sempre acontece isso, né? A gente percebe em Hoffmann, a gente percebe em Chamisso, a gente percebe em Wilson de Galland Poe. Agora, assim, porque um precisa morrer, né? Um deles precisa morrer. Duas pessoas são absolutamente iguais fisicamente. Como poder conviver com isso, né? E aí foi quando Freud escreveu o texto Infamiliar, porque Freud, quando escreveu o texto Infamiliar, ele estava falando sobre o texto O Homem da Areia, de Hoffmann. Ele constrói um texto sobre o infamiliar. Na verdade, o infamiliar é uma possibilidade de tradução da palavra alemã que tem a relação com o que é estranho e familiar ao mesmo tempo. Né? E aí você percebe, eu vou ler aqui só o trecho que Freud fala, e depois eu vou ler o trecho que Germano Quaresma escreve, né? O personagem de Manuel Zog. O que Freud diz: trata-se do âmbito do duplo em todas as suas gradações e formações, ou seja, o aparecimento de pessoas que, por causa da mesma aparência, devem ser consideradas como idênticas. O incremento dessas relações por meio da transmissão dos processos psíquicos de uma dessas pessoas para outra, o que deveríamos chamar de telepatia, de tal modo que uma se apropria do conhecimento, do sentimento e das vivências da outra. A identificação com uma outra pessoa, de modo que esta perde o domínio de seu eu, ou transporta o eu alheio para o lugar do seu próprio, ou seja, a duplicação do eu, divisão do eu, a confusão do eu, e, enfim, o eterno retorno do mesmo, a repetição dos mesmos traços fisionômicos. Então, assim, Germano Quaresma, diante da José Alencar II, dentro da casa, Germano Quaresma, dentro da casa dele, a mulher dele fala, não, esse rapaz é louco, ele acha que ele é um tal José de Alencar II. José de Alencar II já tem uma corporificação, uma materialização no romance, mas na casa de Germano Quaresma, a mulher dele fala que ele vai ter que se livrar desse fantasma, que na verdade não existe. E aí vamos ver o que José de Alencar fala. Germano Quaresma.
Não vou transcrever o conto de Alencar, porque José de Alencar II dá contos para ele ler, contos da sua autoria para ele ler. Aí ele percebe que ele é muito familiar, que parece que foi ele que escreveu aquilo, né? Jamais poluiria minha história, esta que escrevo para você, com o escrito de um inimigo. Mas descobri uma coisa deveras assustadora. Se liga só na fita. O autor do conto não é o Alencar, mas eu mesmo. De onde ele chumpinzou minha criação, neném, não faço ideia. Devia odiar, nem era nenhum primor, beletrista, cheio de machadismo, camomícios e pretéritos mais que perfeitos. Só que era meu e não dele. Tínhamos a mesma compleição física, a mesma força, pelo que nos estrangulamos mutuamente, vendo que quanto mais um apertava o pescoço do outro, mais lhe doía o próprio. O velho nos pegou agarrados e apartou. Olhando para nós, observou que éramos parecidos, gêmeos, diria, não fosse o Alencar usar gomalina no cabelo, óculos e um bigode cirúrgico, ao passo que eu era uma escrotice só, barbudo, sujo e despenteado. Nessa hora, eu e o Alencar tínhamos chegado à triste e curiosa conclusão de que escrevíamos as porras que tinha em projeto o outro, como se fôssemos gênios de um clone comum, como se filhos de um mesmo pai louco, escritor e de uma puta de uma mesma literatura. Dois irmãos que se odiavam, que se queriam anular, matar um ao outro para ficar donos do amor dos pais. Então, assim, essa luta entre o estilo machadiano e o estilo escrachado, o estilo machadiano. Quem é que vai ganhar nessa luta, né? A gente se pergunta, quem ganharia nessa luta? E aí, Germano Quaresma, e depois desse livro, né, o Evangelho da Alquimia, Germano Quaresma e José de Alencar II, eles não desaparecem, não. Eles prosseguem, eles aparecem no outro romance de Herzog, que é A Jaca do Cemitério é Mais Doce. Eles aparecem, né? Então, assim, essa teoria do clone, o clone sendo o escritor, né? E os gênios, os duplos, eu acho isso genial. Isso foi um achado genial de Herzog. Assim, ele diz assim, o clone é a pessoa que escreve, é o que vai de chapéu Panamá para as feiras literárias, né? É o ser comum. Ora, os gênios são esses duplos que estão ali na luta para a escrita, né? E aí, a mulher de José de Alencar, a mulher de Germano Quaresma, ela quer levar ele para o psicólogo e para o psiquiatra para poder fazer uma integração, para livrar ele desse duplo. Aí ele diz assim, Germano, né? Caim Alencar, eu, Abel, doidinho para me matar, porque o clone gostava mais era de mim. Ó, como se disse assim, Manuel Herzog, ele gosta mais de mim, eu sou escrachado, não tô nem aí, porque Manuel Herzog, ele foi, né, ele foi operário de uma fábrica em Cubatão, né, tem algo autobiográfico aí. Não exatamente, né, são, como disse Kandera, ele disse assim, que o escritor ele tem egos experimentais, e a gente percebe que, claro, não é Manuel Herzog, mas tem traços biográficos, né. Caim, que são egos experimentais. Caim e Alencar, eu, Abel, doidinho para me matar, porque o clone gostava mais era de mim. Puta cuzão. Ele era o filho todo certinho, ficava lá capinando, se fudendo, trabalhando feito moro, enquanto eu vivia na esbórnia, antecipava minha legítima, gastava tudo e ainda voltava para casa do velho recebido com festa. Em termos de literatura, eu tinha verve, né? Ele, a técnica. Ele estudava, pesquisava, tudo isso, mas não conseguia fazer a coisa fluir. Eu fluía, mas sem rumo. Em suma, éramos duas incompletudes. Ele mergulhava quando ia na minha, se soltava e deixava o demônio escrever. E eu conseguia produzir se mirasse na disciplina dele. Os dois juntos compunhamos o clone. Então, assim, eles dois, né, nesse conflito, né, que não vai terminar, né, porque os dois continuam no romance e a Jaca do Cemitério das Duas. Mas aí a gente percebe, né, só para eu dar um pulo para o outro romance, Decadência, como é que o duplo acontece em Decadência. Decadência, ele é escrito DEC, o AD, o afixo, né, para separar, pode ser decadência, pode ser decência, né? E o AD, ele tem o significado etimológico de duplo, do que caminha ao lado, né? Então, por isso que essa recorrência do duplo na obra dele.
E no Decadência, que é um livro extremamente engraçado, você ri do início ao fim, esse Companhia Brasileira também, ele é risível, muito engraçado, e eu vou falar ainda, vou dar tempo de falar sobre isso. E você ri muito, e aí no Decadência, o que acontece? Vem o personagem Sérgio, que é um crápula, é um psicólogo corporativo, rouba todo mundo, não está nem aí para ninguém, misógino, homofóbico, ele quer fazer história, ele tem um problema de prisão de ventre terrível, e ele quer escrever sobre sua vida, né? Ele tá com uma doença, ele descobriu que tem câncer, quer escrever sua vida, mas ele percebe que ele precisa de uma ajuda, né? Ele vai buscar um ghostwriter. E Ângela, aí, Ângela, você dispõe de 1 minuto. Só? Nossa, A gente pede que você encaminhe para a conclusão, tá bom? Certo, tá bom, vamos encaminhar. Obrigado. Hoje é uma pena, passa muito rápido, né? Quando a gente está se empolgando. Ele vai buscar um ghostwriter para escrever o livro, porque, na verdade, ele acha que ele detesta a literatura, Sérgio, e ele vai buscar o ghostwriter. E o ghostwriter é um advogado de Santos, né? Nada mais autobiográfico, né? Lembra muito o conflito de Manuel Zog. E ele tem um problema de intestino, né? Eu só vou ler essa parte, porque essa parte é muito engraçada. Só vou ler essa parte para a gente fechar. 1 minuto só, ainda não vai dar para ler, não. Vou falar. Olha só, ele tem problema de prisão de ventre, porque a mãe dele, quando ele era pequeno, fazia ele obrigatoriamente fazer cocô antes de sair. Então, ele tem uma prisão de ventre terrível. E a gente ri muito disso, dele, da situação, ele sendo um crápula, ele sendo misógino, tudo isso, e a gente ri. E aí eu coloco o riso aqui como pego o conceito de humorismo de Pirandello, né? Que não é aquele riso da ironia, que é um riso retórico, não é um riso da comédia, daquele de Bergson, que fala de anestesiar, da indiferença, dos sentimentos, mas é um riso que é aquilo que Pirandello chama de sentimento do contrário, que você ri na situação, você dá risada, mas depois você vai refletir sobre aquilo, vai refletir sobre esse contrário, né? E o Pirandello até fala sobre Giordano Bruno, quando ele diz assim, ele fala assim, o lema do humorista é a alegria é tristeza e a tristeza é alegria. Então, assim, se pensar que essa alegria, esse riso que você dá é tristeza, porque esses personagens são possibilidades de se pensar a sociedade no total abismo, essa tristeza, e aí você pensa, e essa tristeza vai ser alegria, porque é só a partir da arte, da literatura, que você pode ter uma possibilidade de compreensão do mundo. Muito obrigada e desculpe, viu? Passei do tempo. Obrigada. Desculpa, viu? Passei. Imagina, deu o tempo certinho. Agradeço a todo mundo pelas apresentações, estou encerrando aqui o cronômetro. Meninas, Ana Sofia está por aí, Maria Isabela vai acompanhar a gente só com áudio. Gente, a gente tem primeiro que agradecer vocês todas pela participação. Mantivemos a participação de um outro membro, então isso facilita o nosso tempo para diálogo. E aí, na medida do possível, eu gostaria de trazer algumas coisas para vocês. Primeiramente, houve uma pergunta do público para Maria Isabela. Então, assim, Maria Isabela tem uma pergunta, assim, quer dizer, um comentário feito pela Manuela Caeiro para você, falando a respeito de que admitir, que eu gosto muito da sua apresentação, mas que é, assim, tentando fazer um posicionamento em contraponto para poder fazer você refletir sobre algumas coisas que foram apresentadas, de maneira a projetar um traço político dentro de Novas Cartas Portuguesas. Admitir mesmo como hipótese que o livro teria sido escrito por um homem, e aí no caso das Novas Cartas, seria uma problemática complicada. E aí, em razão do trabalho que as Três Marias usam solidariamente o seu anonimato em relação em relação ao Mariano do Alcoforado, e juntas enfrentam a justiça em tempos de ditadura. Como é que você pensa? Então, a partir desse comentário, o problema de se pensar o primeiro livro sendo como autoria masculina. Você consegue comentar um pouquinho com a gente? Consigo, eu espero que a internet colabore. Deu uma travada, vocês me... Eu achei uma ótima pergunta.
A questão da autoria do Cartas Portuguesas é mais porque alguns estudiosos dizem que uma mulher, naquela época, não seria capaz de escrever do jeito que o livro foi escrito. E sim, seria bem problemático, assim, as autoras, as Três Marias, elas terem projetado, né, e denunciado as mazelas a partir de um livro que foi escrito por um homem, obviamente. Mas eu, particularmente, né, pelos estudos que empreendi na faculdade, por algumas coisas que eu li, cartas portuguesas, né, o que gerou Novas Cartas, ele foi escrito por uma mulher, sabe? E eu acho que discutir a autoria, as pessoas dizerem que ele foi escrito por um homem, vem muito de um lugar também de achar que uma mulher não é capaz de escrever com tanta robustez, ou de organizar um livro daquela forma, sabe? E também, assim, obviamente ele é organizado em cartas, foi organizado em diário, mas, assim, é uma ótima pergunta pra gente se pensar. Seria complicado? Seria, mas como eu penso muito a partir do Novas Cartas, eu acho que seria uma boa para a gente refletir sobre essas questões, então, assim, a partir do Novas Cartas. E eu, enfim, reafirmo que eu não acredito que um homem escreveu. Eu continuo acreditando que foi de fato uma mulher que escreveu aquele livro. E eu acho que seria isso. Não sei se eu respondi bem. A título de sugestão, o Instituto de Literatura Comparada Margarida Losla tem a edição de 2012 da revista dedicada exclusivamente às novas cartas portuguesas e os feminismos, organizada pela Ana Luísa Amaral, pela Ana Gabriela Macedo e a Mariela Freitas. Fica aí uma boa sugestão, se você for desenvolver um pouco mais sobre esse livro. Mas em cima exatamente do que você falou, a gente começa a falar, que eu queria costurar dos 3 trabalhos, a respeito de um estatuto da literatura que confere a sua possibilidade de dizer. E aí, quando a gente fala de possibilidade de dizer, a gente está falando, em alguma medida, com aquilo que está imbrincado com o político. Então, para falar de escrever literatura e como fazer política, eu me recordo do Jacques Rancière, que vai dizer que o conceito de escrita é político porque é um conceito de um ato sujeito, que aparentemente não pode ser realizado sem significar ao mesmo tempo que ele realiza. Por que eu estou pegando o Rancière? Porque eu encontro essa utilização teórica como chave de leitura para os 3 trabalhos. Tanto no que você trouxe agora, como as mulheres têm a possibilidade, e aí quando você fala que a dúvida sobre a capacidade de uma mulher dizer, que é necessariamente uma dúvida imposta por uma tradição historiográfica masculina, isso é inquestionável, e que a todo momento desmerece a palavra porque vem de um outro lugar, e automaticamente, se a gente entender que esse outro lugar confere muito mais a possibilidade de dizer outras coisas e desestabilizar tradições específicas, a gente está falando de uma palavra que, na verdade, tem a potência de construir. Claro que pela base da destruição de muita coisa, mas necessidade de construção. Então, tanto com Rancière, e eu já vou projetando a pergunta para a Ana Sofia, tanto para o Rancière quanto para o Derrida, a gente consegue, no ato de literatura, a gente consegue pensar em políticas de escrita do Rancière, no ato de literatura do Derrida, a gente consegue pensar que a literatura está, em alguma medida, na sua forma relativamente moderna, ligada a uma autorização de poder dizer tudo. E, indubitavelmente, também tem o surgimento da ideia moderna de democracia. E quando você faz análise do poema, Ana Sofia, o que dá a entender na sua proposta de testemunho, eu estou lembrando aqui também do Jorge de Sena e de outros teóricos que já teorizaram de poesia como testemunho, uma situação bastante curiosa, que é, se eles podem dizer qual seria a individualidade desse testemunho em relação a um outro tipo de poesia. Essa é uma primeira pergunta. E para Ângela Vilma, a potência do dizer, ao meu ver, pelo que você utilizou como recorte, estaria associada ao riso. O riso, em relação à tradição, que você mesmo trouxe, ser mobilizada, a gente tem uma tradição relativamente mais recente, que é o Rubem Fonseca, que já virou tradição, e uma outra tradição que é Machado, e ao mesmo tempo uma tradição
do Zé de Alencar, que não deixa de apontar um triste fim de Policarpo Quaresma. Então, me parece que, tentando fazer uma costura, que os trabalhos estão associados nessa potência política que o discurso da contemporaneidade tem em relação à própria tradição que ele mobiliza, e, ao mesmo tempo, como que ele rasga a estabilidade dessa tradição. Como vocês pensam isso? Podem falar, Ana Sofia, por favor. Pode só repetir a pergunta, se faz favor, que eu não apanhei tudo. Assim, não tem problema, porque é só um comentário. Se a gente está entendendo que a literatura é essa potência de dizer, e você está falando da poesia como testemunho, qual é a especificidade desse testemunho em relação a um outro modo de dizer, ainda que seja literário? Primeira situação. Pode falar. Eu, por acaso, para ser honesta, nunca me tinha lembrado desse aspecto, mas assim, de repente, diria que o propósito, o próprio propósito com que estes poemas foram escritos já é bastante significativo. Ou seja, quase que estes poemas foram encomendados, porque pediram à poeta para ir a El Salvador, e tinha que ser uma poeta e não um jornalista, ou uma jornalista, porque pensam que a poesia tem essa, como eu referi, tem essa forma de dizer diferente. E depois, quando ela chegou aos Estados Unidos, escreve esses poemas. Portanto, esses poemas são escritos já com essa intencionalidade de testemunhar algo que aconteceu. Enquanto que outros poemas não são escritos com essa intencionalidade. Podem ser escritos com outra intencionalidade, mas não necessariamente com essa de testemunhar. Não sei se... Não, pelo contrário, você está extremamente claro. É porque o que me chamou a atenção da sua fala é que você teve um apuro extremamente cuidadoso para poder ir desenvolvendo o raciocínio, foi o cuidado de, assim, você praticamente estabeleceu um trajeto de, assim, nós temos nesses poemas algo que extrapola a individualidade, algo que se dirige ao exterior, que se dirige ao real. Então, algo que, se o poema ultrapassa o individual, a gente vê isso na própria estrutura do Jean Beman. Quando você estava lendo, eu estava pensando até numa enumeração caótica, mas depois do Spitzer, mas depois eu verifiquei que não era isso, mas que o Jean Beman parece ali o modo com que ele mostra o real esfacelado, ao mesmo tempo em que dá liga para que o testemunho se sustente. Então, a condição do testemunho, e aqui na Unicamp a gente tem o professor Márcio Celiman Silva, que estuda já o teor testemunhal há um bom tempo, ou uma série de outros teóricos, que poderia agora me fugiram, mas enfim, Paul Ricoeur também estuda testemunho, o próprio Derrida no Demer vai falar sobre a condição do testemunho. Então, assim, todas essas coisas foram explodindo na minha cabeça, na medida que você foi falando. E se você poderia comentar um pouquinho mais dessa relação interior e exterior como especificidade desse testemunho. É assim, em relação primeiro ao Jean Beman, eu creio também que poderá significar a questão de um corpo desmembrado, portanto, por um lado um corpo desmembrado, por outra dificuldade da escrita, ou seja, é penoso à poeta estar a escrever o poema. E ela tem que fazer um grande esforço, por um lado para recordar, portanto pode significar esse esforço de memória para ser o mais exata possível, e deixa isso na própria forma do poema, não é? Que é bastante evidente. Em relação ao interior-exterior, meu Deus, que perguntas tão difíceis. Eu acho que ao mesmo tempo o testemunho, e não quero dizer nenhum disparate, mas o testemunho dela não é propriamente, como eu referi, o que ela achou, o que ela sentiu. Eu acho que nisso a poeta tentou ser objetiva. Como eu disse, ela não está a falar provavelmente do seu sentimento, que ela não diz nada do género, quando eu vi aquelas orelhas fiquei horrorizada, não. Portanto, o que lhe interessa mesmo é pôr o foco, e ela diz isso em várias entrevistas, que parte mesmo da ideia de Levinas, portanto, o outro, o foco no outro, a importância no outro. Como se o poema, claro que é dela, um pouco como aquela ideia de Celan também, um poema que parte para o mundo, parte para o outro. E não fica contido nela, na mente dela, na época dela, nas ideias dela. Não sei se respondi bem. Deu sim. E ao encontro da expectativa. Obrigada. Imagina.
Tá maravilhosa. Ângela? Oi. Pode falar. Você pode repetir? Claro, à vontade. É assim, como a gente está falando dessa relação política, a própria mesa tem o título de Políticas da Escrita, a possibilidade que nós temos em todos os nossos autores apresentados de dizer algo tem a ver com uma potência que talvez antes não pudesse ser explorada. Então, essa literatura moderna para cá, e aí estou alargando bem o conceito de moderno, não deixa de estar associada a uma ideia de democracia, que me parece que na sua apresentação, tipo assim, o poder rir, a possibilidade de existência do riso se dá intrinsecamente associada à possibilidade de eu me relacionar com a tradição, mesmo que eu esteja dando como é que eu vou dizer isso? Uma risada na cara da tradição. Então, assim, humor e riso aí, embora sejam conceitos diferentes, parecem que eles se costuram. Como que você vê isso no aspecto político que essas personagens levantam em relação à historiografia e, ao mesmo tempo, à sociedade brasileira? A escrita de Manuel Zog, toda a escrita dele, todos os livros dele são muito políticos, né? E ele faz isso, ele criou a página até, Germano Quaresma, está na internet, no Facebook, e que ele esculacha. É um dos personagens que ele permite dizer politicamente do momento, escrachar, dizer seu ponto de vista, e toda a obra é política. E quando ele vai em busca do duplo e vai em busca e o riso como consequência, nada mais é que um ato político, de dizer assim, epa, isso está tudo errado, vamos ver isso aí. Então, assim, ele foi muito criticado de pessoas que leram de maneira equivocada por ele colocar um personagem branco, Sérgio, né, branco, corrupto, canalha, misógino, homofóbico. Como ele tem uma página na internet, as pessoas misturam e acham que ele é Sérgio, né? É uma coisa menor isso aí, não vale a pena. Mas o que eu queria dizer, responder a sua pergunta, com um trecho, né, de um livro dele, que é a Decadência, que foi escrito em 2016, né? E já é como se fosse um prenúncio, o Sérgio fosse um precursor do Bolsonaro. Quando ele diz assim, olha o que o Sérgio diz, né? Ele briga com o Ghostwriter, porque ele quer colocar algumas palavras e ele não deixa. Aí o Ghostwriter manda ele escrever a palavra adoro. Aí ele diz assim, eu não adoro coisa nenhuma. Acho uma patolice imperdoável um homem de bem falar assim. Então, assim, você percebe que aí é um perigo, né? A grande literatura, eu acho que é essa que dá uma cumplicidade com o mal, em que ela abraça o mal para você acordar, né? E você acaba aderindo à alma do personagem, aderindo afetivamente à alma do Crápula, porque ele é um ser humano também, né? E tentar compreender essa loucura que é a vida atual, essa política atual. Eu acho que a literatura de Manuel Zog é muito importante para se pensar a política atual. Porque a literatura ela é histórica, mas ao mesmo tempo ela ultrapassa, obviamente, né? Então, você percebe que, como esses livros de 2013 e 2016, dá para se pensar hoje, essa política de hoje. Eu não sei se eu respondi, né? Respondeu sim, obrigado. Maria Isabela, você ainda está acompanhando a gente? Está ouvindo? Precisa só da confirmação. A título também de sugestão, eu organizei um livro chamado Jogos de Poder e Literatura, Gênero, Transgressão e Violência, que tem textos sobre as novas cartas portuguesas. E tem coisas que dialogam exatamente com o seu trabalho, que analisaram exatamente a primeira carta, que foi a que você leu. Mais tarde, se você quiser, a gente pode também trocar essa figurinha para poder a gente conversar um pouco mais sobre a sua pesquisa, tá bom? Eu gostaria, sim. Até porque minha pesquisa ela se centra em... eu falo sobre testemunho, sobre memória, apesar de não analisar o Novas Cartas, eu acho que sempre pode ser interessante. Acredito que eu vou voltar no Novas Cartas em algum momento da vida ainda. Ele é um livro apaixonante, então a gente volta para ele de vez em quando. Meninas, ou melhor, mulheres, que afinal de contas, tenho que tratar assim que a gente tem que fazer, perdão. A gente agradece muitíssimo pela presença de vocês no evento, só teve a engrandecer o diálogo que a gente pôde fazer aqui, trazendo livros diferentes, compartilhando teorias que também estão diversas, mas que também tratam do traço político que a literatura tem. Então, a gente vai encaminhar, eu vou encaminhar para o encerramento, mas fica de antemão o meu agradecimento pela discussão e pela presença de vocês.
Muito obrigada, viu, pela paciência comigo, obrigada por tudo. A gente se ajuda, pode deixar, Ângela. E ao pessoal do evento, a gente vai estar encerrando essa mesa agora. Mais tarde, às 19 horas, nós vamos ter a fala da professora Ida Alves, da Universidade Federal Fluminense. O link já está disponibilizado lá no canal do IEL e a gente vai voltar para o canal da pós-graduação. É isso, gente. Uma boa noite a todos. Boa noite.